Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos ao Data Venha Podcast, o podcast da Jovem Advocacia. Eu me chamo Marco Aurélio Júnior, presidente da Comissão de Coaching Jurídico da OAB Maranhão, e eu estou aqui com a doutora Rafaela Fabrini, presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB Maranhão. Olá, doutora Rafa, tudo bem? Olá, Marco. Olá, Jovem Advocacia. Sejam todos muito bem-vindos e hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui, ele que é advogado, professor e há quem diga, inclusive, que é rico bem novinho, né, não, doutora Rafa? Com essa área, né, de atuação, não tem como ser diferente. Pois é, doutor Caleb Ramos. Olá, doutor Caleb, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutor Marco, doutora Rafaela, a todos os jovens advogados, meu muito obrigado. Eu quero perguntar, doutora Rafa, para essa jovem advocacia que está conosco, nos ouvindo ou nos acompanhando pelo YouTube, de 0 a 10, qual o nível de polêmica hoje para esse podcast? 10. Ui. 10. A Jovem Advocacia não aceita menos que isso. Ixi, podemos fazer então Bora. perguntas extremamente polêmicas? Extremamente polêmico. No final, inclusive, desse programa, eu vou fazer o momento Data Venha, um momento extremamente polêmico. Posso fazer? Tá preparado? Tá preparado, doutor Caleb? Simbora, né? Olá, doutor Caleb. É isso aí. Um bate-papo bem descontraído, mas conta pra gente, doutor Caleb, você que atua num ramo extremamente produtivo e próspero, inclusive ensina na Academia de Direito sobre esse ramo, né? Que é o tributário. Inclusive, eu penso que tributário ele rima com milionário. É verdade, doutor Caleb? Conta pra gente, esse ramo verdadeiramente é próspero? Como é que essa jovem advocacia pode iniciar no ramo da advocacia tributária? Então, doutor Marco Aurélio, existe essa ideia, né, de que todo advogado tributarista é rico e milionário, né? Interessante. Mas, talvez pela dificuldade que é o próprio direito tributário na graduação, em você ensinar, até porque, enfim, a gente já leciona já no final da graduação e os alunos já estão preocupados mais, né, com TCC, exame de ordem e vão montar meu escritório. Então, as últimas cadeiras são bem complicadas. Mas o ramo do direito tributário, sim, é um ramo rentável, né? Contudo, eu sempre digo que dinheiro não é tudo, né? Eu acho que o importante da nossa carreira não é você buscar o resultado, mas o meio para que esse resultado chegue, ou seja, todo um processo para que você possa chegar com consistência. Maravilha. Porque eu acho que não existe nada de mais gratificante do que você construir toda essa história e poder chegar lá na frente e dizer, de fato valeu a pena, de fato é isso que eu quero, de fato foi isso que eu escolhi. Porque você escolhe não pelo dinheiro, afinal de contas, até hoje a gente sabe que o dinheiro trabalha por ele, né? A gente nem precisa trabalhar pelo dinheiro, mas pela satisfação pessoal. Então hoje eu sou extremamente satisfeito com o ramo, né? Claro que tem todas as suas dificuldades, mas é muito promissor. Maravilha, então vamos lá, você que é jovem advogado, está começando agora, professor Caleb, doutor Caleb, vai explicar para você e para mim também, professor Caleb, porque como eu compartilhei com você outrora, eu estou migrando a minha área de atuação para o tributário. Inclusive, conta pra gente, se você pudesse nos dar um tutorial, um passo a passo para essa jovem advocacia, por onde iniciar, por onde começar na advocacia tributária? Então, eu costumo dizer que no direito tributário a gente tem alguns caminhos a serem trilhados, né? E a gente até conversou nesse papo que a gente precisa finalizar. Sim. Né? Mas o ramo do direito tributário tem algumas vertentes que eu digo que quando você começa a estudar, você começa a ver qual esse nicho ou qual esse caminho você vai percorrer. Alguns me perguntam, na qualidade de professor, qual que é melhor? Eu disse, bom, melhor é aquele que você se identifica, aquele que de fato você consegue agregar valores e o seu trabalho, né? Então, eu divido o direito tributário no contencioso administrativo e judicial, além do planejamento tributário, que aí a gente pode entrar um pouco com a recuperação tributária, que é o bambambam hoje do momento, né? Por que da recuperação tributária? E é o que eu sempre tenho batido na recuperação tributária. A recuperação tributária é no âmbito administrativo, você não precisa ingressar na via judicial para que você possa passar sabe lá quantos anos para isso, para receber os seus honorários, inclusive satisfazer o crédito do seu cliente, no caso o contribuinte. Então, na recuperação tributária, você tem lá todo um planejamento de fazer tipo uma auditoria nas prestações de conta ou nas informações fiscais do teu cliente, a fim de que verifique se foi feito pagamentos a maiores para a Receita, quer seja a Receita Federal, quer seja a Receita Estadual ou Municipal.
Então lá você faz todo esse estudo. Para alguns, desde já falo que aí quando eu falo em agregar valores e agregar trabalho, se faz necessário uma parceria com o ramo da contabilidade. Importante. Né? Afinal de contas, nós do direito não gostamos de cálculos, nós gostamos de fazer cálculos dos nossos honorários. Fora disso, eu particularmente não gosto. De repente, essa seja uma das maiores objeções, porque foi o que eu pensei alguns anos atrás. Sabia, doutora? Exatamente. Então tem Até muito... pra calcular os honorários a gente tem dificuldade, né? Ou vai lá para a planilha ou no sistema, né? Então tem que ter essa base de cálculo para poder você fazer, além do conhecimento da legislação. Para quem atua no Simples Nacional, isso é algo mais fácil, porque o próprio sistema da Receita Federal, ele é muito didático nisso. Quando você aprende, na verdade, a mexer no sistema da Receita Federal, dica aí, hein, jovem? você consegue fazer tudo pelo próprio sistema. Então você já lança todas as informações, já aponta quais os fundamentos legais e espera lá o prazo de 90 dias para você fazer até o sim ou não. Para tudo. Quer dizer que em 90 dias o jovem advogado já pode começar a fazer direito atuando na seara administrativa com tributário? Eu vou abrir aqui um parêntese para você que ainda não passou no exame de ordem. Eu acho que o boom do direito tributário, e é isso que eu... Porque assim, Marco, a gente sabe a dificuldade do jovem hoje em passar no exame de ordem, né? Tem toda uma questão psicológica, toda uma pressão familiar. Além de saber direito. Exatamente. Então assim, eu sempre digo, cara, tá no final da graduação, tu não sabe mais o que fazer, quer pagar tuas contas? Recuperação tributária. Nossa. Show! E aí você me pergunta, mas como e por que isso, né? Porque de fato você não precisa ter a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui eu não estou dizendo que é para qualquer um, tá? Até porque os próprios contadores já fazem isso. Exatamente. A gente está perdendo mercado para os contadores, a gente está perdendo mercado para franquias de contabilidade, para franquias que sequer são do direito, que estão fazendo esse serviço por nós. E nós, advogados, exatamente, podemos inclusive lançar um olhar, que foi o que me despertou, lançar um olhar jurídico para essa recuperação e trazer, de certa forma, mais garantia para os empresários. Porque quantas e quantas empresas, alguns anos atrás, não vieram para cá, queimaram o mercado da recuperação tributária e deixaram aí alguns empresários no rombo depois. E nós, enquanto advogados, podemos, inclusive, ficarmos dando essa assistência nos próximos 5 anos. Perfeito. Faz sentido, doutor Caleb? Total. Eu sempre digo, uma vez me perguntaram, na verdade me questionaram, a advocacia é a profissão que vai acabar no futuro, né? E eu disse, meu amigo, só mudando a Constituição e acabando com o Estado. Porque enquanto existir Estado, enquanto existir a Constituição, nós estaremos presentes. Exatamente. Né? Artigo 133 da Constituição Federal. Né? Então, assim, esse ponto é muito importante, Marco. Por quê? Quando você faz através de um advogado ou através de alguém que tem um conhecimento jurídico, e aí de novo eu vou voltar minhas palavras um pouco para o bacharel de direito, você consegue fazer o antes, o durante e o depois. Isso. E aí entra o que as empresas não fizeram, porque eu, quando comecei iniciei, na verdade, a recuperação tributária, foi algo que eu pesquisei muito, porque quando eu me balancei para esse campo do direito tributário, eu vi as empresas muito preocupadas. Mas já me ofereceram isso. Mas daqui a quantos anos a Receita pode vir atrás de mim, o fisco pode vir. E assim, para alguns, para minha surpresa, eu não quero nem saber disso. Mas por que você não quer saber? Eu não quero saber porque eu conheço fulano de tal que fez isso e no final a Receita veio e auditou e pagou multa e enfim, a gente sabe o altíssimo. Que dá. E o que acontece? E aí entra o papel do advogado. Aí entra o papel do jovem advogado. No momento em que você faz um estudo antes, um estudo durante, um acompanhamento depois, você já está dizendo que, olha, e aí é responsabilidade, porque a gente tem que trabalhar com responsabilidade. Eu vou fazer o planejamento, eu vou ver o que você pagou a mais, mas eu estou responsável com você daqui os próximos 5 anos. Fantástico. E isso é que faz você fidelizar, inclusive, o cliente. Exatamente. Tu entende? Que nos outros anos você não faz. Fiz um divórcio, beleza. Vai esperar o cara casar de novo. Se ele casar, se Deus o livre, ele vier divorciar, esperar o divórcio para tu fazer de novo. O que no direito tributário não tem. Detalhe, né? Posso abrir um parênteses rapidinho, professor? Claro. Inclusive, imagina você, jovem advogado, que
vende, porque você vende, você é um advogado que vende seus serviços, vende seus produtos, Se não vende, precisa começar a vender. vende suas ideias. E acredito eu, imagina quando eu começo, faço aqui, fecho meu primeiro contrato, faço uma recuperação administrativa, tributária, e aí para aquele meu cliente que eu dei para ele 5 anos, que ele vai estar respaldado, caso chegue qualquer notificação com relação àquela recuperação tributária, eu estarei lá para fazer para ele a defesa. Exato. Eu posso, nesse intervalo, doutora Rafa, inclusive, doutor Caleb, fazer um que a gente chama na venda, um upsell, e vender para ele um outro serviço, talvez das teses. Exatamente. Quantas e quantas teses não tem aí? Além Então, das... o mesmo cliente, vários contratos. Vários. ICMS, PIS... Na verdade, ISS. você já fez a recuperação, o que eu estava fazendo com os clientes. Fazia a recuperação e, ao mesmo tempo, eu já fechava com ele para, antes dele prestar as informações, ele me passar. Ou seja, eu já estava vendendo uma consultoria para ele. Fantástico. Né? E aí, ou seja, além daquilo ali, ele passava para o contador me passava, via se a legislação estava aplicada corretamente ou não, se a alíquota estava feita, aplicada de forma correta também ou não, se a base de cálculo era aquela. Por quê? E aí as pessoas me perguntam sempre, mas que nicho, que empresário é esse? Bom, para a recuperação tributária a gente tem alguns nichos muito importantes e especiais para a recuperação, que é muito fácil, que eu tenho certeza que tem no município de todo mundo, né? Próximo da sua casa tem um pet shopping, próximo da sua casa tem uma conveniência, próximo, exatamente. Então assim, em todo bairro tem isso. Próximo, não precisa nem sair de casa. E aí a gente conversava, né, em outra oportunidade com relação a montar um escritório. Meu sonho é montar um escritório. Gente, montar escritório é legal, é lindo, maravilhoso, elegante, te dá imponência, te coloca no mercado, mas não é tudo. Porque o que adianta você ter 4 paredes muito linda, perfeita, bonita, arrumada, se você não tem material profissional para oferecer? Então, assim, na recuperação, você já tá ali do lado do teu vizinho, que tem uma empresa, que tem um pet shop, num churrasco, na família, tá lá conversando, beleza, vamos aqui conversar sobre isso, como é que tá a tua empresa? E aí, isso foi muito bom na época da pandemia, porque os empresários estavam, né, fica todo mundo em casa. Uau! Como é que a gente vai sobreviver? Né? E aí vem o boom. Poxa, mas tu tem uma empresa? Eu tenho. Deixa eu te mostrar um produto que eu tenho para poder te dar um dinheiro daqui a 90 dias. Como assim? Então você tem que também ter um meio de chegar na pessoa. E as redes sociais é um meio, né? E aí eu gosto muito de dizer isso porque eu comecei a minha advocacia no mundo virtual. Eu não tinha estrutura física de um escritório e eu me tornei conhecida, o pouco que eu sou conhecida hoje é por conta do digital. Então, da mesma forma, na época da pandemia, que os clientes estavam em casa, desesperados, sem saber, e agora como é que eu faço para melhorar a receita, como é que eu faço para pagar um funcionário, de onde eu vou tirar dinheiro? Nós, advogados, estamos do outro lado aqui para mostrar o nosso serviço, para passar, para fazer aquele marketing de conteúdo, que é o que nos é permitido, né? Chegar e mostrar, olha, a recuperação é isso, inclusive é uma coisa que eu tô sabendo agora, gente, não é minha área, eu tô inclusive impressionada com a oportunidade, com o nicho de atuação gigante. Eu vou até estudar a possibilidade de colocar esse nicho dentro do escritório, porque de fato eu não conhecia. Pra ver, eu sou uma pessoa que estou no meio jurídico, estou rodeada de advogados e estou sabendo hoje sobre recuperação tributária. Nesse momento, junto com vocês. Imagina você, jovem advogado. Vamos analisar o cenário. Nós estamos já com uma visão muito positiva, né, de futuro, saindo de uma pandemia. Só que imagine quantas e quantas empresas e empresários estão aí buscando fôlego para sair, porque a grande maioria quebrou. De fato quebrou, que apartou. Agora que eles estão querendo um fôlego. Imagina você chegando com uma oportunidade. Doutor Caleb, eu chego apresentando um diagnóstico de oportunidades. E dentro desse diagnóstico de oportunidades você apresenta para aquele empresário que em 90 dias ele pode colocar dinheiro no caixa dele. Exatamente. E você pode fazer seus honorários. Que fantástico. E não depender do judicial. O nicho de atuação que eu tenho hoje é a defesa administrativa. Nós da pandemia o judicial parou, mas a receita... Ainda hoje, né? E a receita... virtual, agendamentos com diligências e tudo mais. O que salva meu escritório hoje são defesas administrativas. Porque se eu fosse depender do judicial para pagar as contas do escritório, não pagava, gente. Olha só. É por isso que eu tô agora apaixonada por essa área. Estamos aqui há 15 minutos conversando, a gente só recuperação judicial. Só o começo. E eu ainda nem falei dos outros nichos. Fiscal,
capítulo. nem falei sobre isso. Vamos falar de um pouco mais de outros nichos para expandir a consciência e a mente. Não, acho que a gente vai ter que fazer outro podcast também, né? Pra gente abraçar aí mais áreas, mais nichos dentro da área. Então você que ainda está na academia de Direito, preste mais atenção nos seus professores, na disciplina que você tem no final do curso, que você está ocupado ali com monografia, né, não, professor Galeb? Demais. Ocupado com TCC, ocupado estudando para a OAB, e talvez não perceba um mundo de possibilidades que surge para você no final do curso. Eu não percebi, e depois de 15 anos, eu tomei a decisão de entrar pro ramo, para a área, para o nicho do direito tributário. Eu vou até aproveitar, porque muitos me perguntam, bom, ele ficou rico bem novinho. Não é bem assim. Primeiro que eu não tô rico, vamos lá, separar as coisas. Verdade, desculpa. De muita saúde, de muita paz, de muita alegria. Fora isso, a gente corre o resto, a gente corre atrás. É isso aí. Mas o direito tributário, então, na verdade eu sou especialista em direito público, né? Ou seja, eu tenho formação no direito administrativo, condicional e tributário. Trabalhei muito com a administração pública, na verdade ainda trabalho na administração pública, e na época que eu era estagiário e fui assessor de procurador do município, eu trabalhei muito com tributário, né? E aí eu quero agradecer na oportunidade do Dr. Ayrton, que me deu essa oportunidade. E a gente, na época, discutia muitas teses de direito tributário. E eu achava assim, um negócio muito tenso, né? Porque eu estava do lado da Fazenda Pública. Então, assim, eu dizia, mas isso aqui é sem graça nenhuma. Para Fazenda Pública era só execução, né? Execução. Então a gente não falava de outra coisa. E aí me veio a oportunidade de lecionar. E aí foi quando o direito tributário caiu no meu colo. Né? E quando eu digo caiu no meu colo foi porque vieram para mim e disseram, bom, se você é especialista em direito público com ênfase em administrativo, condicional e tributário, vamos te dar tributário. Isso, uau, certinho. E agora? Sistema tributário nacional desafio, né? Vamos lá. E aí caí para dentro, né? Fui atrás de mais conhecimento, saber como é que estava a questão da atualização, e durante todo esse processo foi que eu me deparei, e olha o detalhe, a gente estava falando aí de mais ou menos 10 anos já de formado, né? E aí foi quando eu me deparo com o direito tributário, e dentro da academia é que eu me deparo ainda com a recuperação. Ou seja, a recuperação vem muito depois. Mas isso é somado, né? Porque como a gente falou, tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Talvez você, assim como eu, não estava preparado para enxergar a oportunidade. Às vezes a oportunidade é do nosso lado, tá na nossa frente, a gente não enxerga. Literalmente não. E aconteceu exatamente com isso. Como é que surgiu a recuperação? Com uma conversa com um amigo empresário. E aí ele me falou exatamente, contando as dores, né? E contando que, olha, eu fiz uma recuperação, e eu disse, recuperação tributária? E tal, mas fez isso. E, enfim, não deu certo para ele. A gente depois sentou, organizou tudo direitinho e fomos ver o que estava errado, exatamente porque eu falei, o pós não foi feito. E esse pós é muito importante, só a advocacia extremamente importante. Né? Não é o contador, não é sistema, não é ninguém, é o advogado. E aí no âmbito da execução fiscal, também é um negócio muito legal, porque a Fazenda Pública ainda é muito difícil hoje, porque o sistema está aí, né? Inteligência artificial. Então, outra área, né? Fala pro nosso coleguinha advogado, outra área, execução fiscal, outra inteligência artificial, doutor. Olha Imagina isso. Benção. Até 2017 para 2018, a Fazenda Pública ela atuava muito de forma mecânica, manual. Então você não tinha os alertas que hoje, por exemplo, a Receita Federal tem, e alguns estados, em sua maioria, já tem. Os municípios não. Então, por isso que eu digo, ainda é muito promissor a advocacia tributária municipal, né? Voltada para o contribuinte que litiga com o município. Por quê? Porque não vamos longe aí, não quero dar um start nos municípios do Maranhão, porque eu estou aqui, tá? Mas alguns municípios, as suas secretarias de fazenda não ainda estão com um sistema pronto para isso, né? E aí você vê execuções fiscais sendo promovidas com prescrição, com decadência, com ilegitimidade, e isso, doutores, é algo que vocês fazem em uma petição simples, que a gente chama de exceção de prescritividade. Exatamente. Né? A súmula 393 do STJ, que estabelece que eu posso alegar as matérias conhecidas de ofício, nulidades conhecidas de ofício por meio da exceção de prescritividade, em que, se você não gosta sequer de peticionar, gosta de mandar um recadinho para o juiz, então só manda e diz assim, excelência, venho alegar por meio desta que o contribuinte fulano de tal é ilegítimo. Ou o contribuinte, o crédito tributário está prescrito.
com base na data tal. Acabou, amigo. Acabou. Desbloqueio de 10% a 30% de honorários em cima daqueles desbloqueio. Recentemente eu fiz um desbloqueio, demorou aí mais ou menos 3... Não, eu recebi. Mas demorou um pouco por conta, de novo, do judiciário. Sim. Né? Começou lá em novembro, houve o bloqueio, entrou recesso forense, entrou férias do advogado, enfim, tudo suspenso. Mas graças a Deus em fevereiro a gente conseguiu levantar o valor, né, por conta de uma prescrição e de uma penhora feita de forma errada, que também é um outro detalhe, né? Na questão de sócios, de quem tem cota, de quem não tem, então isso também foi um erro apontado na nossa exceção e foi levantado o valor. Ou seja, em menos de 3 meses, judicialmente, nós conseguimos levantar o valor que estava bloqueado, valor este que 30% foi destinado ao pagamento dos nossos honorários. Quem vai pagar o jantar hoje? Vamos lá, né? Então assim, a gente tem N oportunidades. Então, é o que eu digo, jovem advogado. E aqui vai uma mensagem assim, eu sei que tem outros nichos pra vocês, né, enfim, mas se apaixonem, e eu sou apaixonado pelo direito tributário. Eu já tô, eu nem gostava, vou contar pra você, que deve estar pensando agora, não, meu Deus, tributário não, tem conta, tem cálculo, relaxa, eu já pensei assim também. Tem tudo e sistema. hoje eu tô apaixonado, tô investindo horas e horas do meu dia pra aprender cada vez mais, pra conseguir alcançar ainda mais clientes e resolver essas dores. Imagina esse momento de pandemia. Quantos empresários estão precisando dar folha para sua empresa e você em 90 dias ajudar esse empresário através de uma recuperação tributária a colocar dinheiro no caixa dele, dinheiro no seu bolso, prosperar, porque sim, nós viemos aqui para viver em abundância e prosperar. Então, Mais de oportunidades, mais né? de oportunidades. E Inclusive, quando falou de execução fiscal, ele falou não só o lado do município, mas também o lado da defesa. Inclusive, deu teses para a exceção de pré-executividade. E se a gente for Então, realmente é um mar de oportunidades. A gente ainda nem chegou no judicial. E a tese do século, que foi tão falada, que hoje já pode ser feita administrativamente. Perfeito. Qual é A a gente tese tem do século? várias, né? Fala pra gente, professor Rapidinho, só pra matar minha curiosidade. Fala as teses filhotes, né, que chama As teses filhotes que estão vindo aí dentro da recuperação. Tem muita coisa. Assim, Muita coisa. ficou parado durante muito tempo no Supremo Tribunal Federal algumas teses tributárias, né? Dentre elas eu posso destacar a questão do PIS e do COFINS, da base de cálculo do ICMS, né? Tem a questão do próprio ICMS, né? O ICMS-ST, que é a questão da venda e pós-venda e os valores que são calculados depois disso. Então assim, tem muita tese. ISS, né, também. ISS, essa é uma boa, que no âmbito municipal, falando já que a gente está falando de município. Isso. Então assim, tem muita tese guardada no STF, exatamente por questões políticas. Exatamente. Hoje pela manhã, eu conversando com um cliente, ele colocou para mim uma questão sobre o STF. Eu não vou entrar em contato, né, nem em atritos por questão de ordem. Mas data máxima vênia, existe toda uma questão política em volta dentro dessas questões, dessas teses tributárias. Por quê? Porque a gente está falando de fazenda pública, né? Nós estamos falando de receita. O Estado vive de receita. O Estado não é como nós que vamos atrás do nosso ganha-pão todos os dias. Não, ele vive de receita. Depende da receita. Ou seja, derivada, né? Exatamente, receitas derivadas por meio dos tributos, dos pagamentos, enfim, e por aí a coisa acontece. Então, quando eu pego essa tese favorável ao contribuinte e que na verdade o contribuinte tem razão pela lei, né? E aí vem a mitigação dos efeitos e as datas de aplicação, que são outras situações, né, do STF com relação a essas teses, mas que, volto a dizer, o contribuinte, ele, não vou dizer 100%, né, porque não existe 100%, mas 90% das vezes o contribuinte está correto perante a fazenda pública. É a questão, né, do rombo nos cofres públicos. A última tese do ICMS foi uma tese em fevereiro, foi discutido, levantado o julgamento e aí logo em seguida foi decidido, mas aguardando ainda a questão das datas, da aplicação das datas. A modulação dos da efeitos. modulação dos efeitos, exato. Mas a questão do ICMS, ela é muito importante, porque imagina você no Maranhão. O Maranhão tem pouca empresa, né? A maioria dos empresários no Maranhão e em São Luís vem do comércio de fora. E informal também, tem muita coisa informal. Não vamos nem entrar nesse mérito, né? Então, para o Estado isso é ruim,
né? Exatamente. Por quê? Porque se a gente não tem, o próprio estado do Maranhão não tem essa produção ou essa renda própria, digamos, de tributo, eu tenho que ir atrás de outros. E isso vem dentro da cadeia do ICMS, porque o cara daqui, ele tá comprando lá em São Paulo, ele tá comprando no Rio, ele tá comprando na Bahia. Vamos lá, você vai na Ceasa, né? E a maioria das nossas frutas, das nossas verduras vem lá da Bahia. Então esse produto tá vindo ali numa sequência de pagamentos de ICMS, porque é pela circulação. E aí quando chega no Maranhão, bom, aí chega no Maranhão uma fiscalização em onde uma mercadoria é apreendida por pagamento de ICMS. E esse ICMS vai ser devido para o Maranhão ou para a Bahia? E fica esse conflito. Aí vem. Né? Então, falando dessas questões de guerra tributária, guerra fiscal entre os estados, isso é muito importante também, mas essas teses aí eu vou deixar para falar um pouquinho, talvez em outra oportunidade, deixa um gostinho, né? Não, mas eu tô impressionada, tô praticamente muda, porque eu tô impressionada com o mar de oportunidades. E eu acho que, inclusive, já vou fazer aqui. É o podcast de milhões que eu falei no começo. É o podcast de milhões. Inclusive, eu já vou deixar aqui um convite, só para acertar a data, pra gente fazer um mini curso. Claro. Né? Escolher um nicho específico, ou execução fiscal, Já ou recuperação tributária, com o Dr. Caleb, pra gente saber, né, mais detalhadamente, realmente aprender o passo a passo e anotar isso, pra fazer a recuperação e já começar a ganhar dinheiro, gente. Pronto. E já começar a ganhar dinheiro, que é o que a gente precisa. Mas, levando em consideração o que o Dr. Caleb falou no começo, não adianta pensar só no dinheiro. Adianta. É um mar de oportunidades. Isso. Mas eu concordo muito quando você falou que a gente tem que se identificar, tem que gostar. Porque, gente, se não gostar, você não consegue sentar para estudar. Verdade. É o que eu não gostava, eu tinha muitas objeções. Agora tudo é a experiência que você tem. Eu acho um ramo muito complexo, E tudo tributário. depende, imagina só, a gente se encanta dentro da faculdade de Direito, eu já quero ir me encaminhando, doutor Caleb, para o final e fazer o momento data venha, o mais polêmico, porque pode ser que você, assim como eu, não sei como é que está sendo, como foi no seu período acadêmico, né? Sim. Mas, às vezes, o que muito nos inspira é o professor. E Sim, professor Caleb, ele é professor de Direito Tributário. Professor Caleb, Super conhecido, né? data venha, né? Mega conhecido. E com algumas Aqui diga na famas específicas. cidade. É sobre isso, inclusive, que eu quero saber, doutor Caleb. Conta pra gente, antes de encerrar esse episódio dos milhões do Data Venha Podcast, você já ensinou o jovem advogado a fazer dinheiro. Agora, conta pra gente, no mundo da academia de direito, como que você ficou conhecido? Há quem diga por aí que você mandava limpar uma fonte, Perto o pessoal dos da prova. tomar banho, porque... Conta pra gente a história é essa da fonte aí. Bom, então, eu, pra quem me conhece, tem o Caleb e o Caleb. Isso, eu batizei de Caleb. Batismo feito pelo meu amigo, Dr. Marco Aurélio, né? O Caleb e o Caleb. Era pesado o Caleb, viu? Eu tive um processo aí em 2019, passei por um processo em 2019, quando eu de fato entrei pro mundo coaching, né? E na oportunidade tive o prazer de ter como ali, né, uma pessoa próxima a mim, sempre me observando, me dando ali umas alfinetadas para poder deixar as coisas acontecerem, né? E aí eu tive o Dr. Marco Aurélio comigo na oportunidade, assim, nos reencontramos, né? Afinal de contas, foi um momento, fazia muito tempo que nós não nos víamos. E aí, doutor Marco Aurélio, você me conheceu e me conhece, né? O Caleb e o Caleb. E o Caleb. Então, eu entrei na academia com aquele meu ar ainda muito sério, né? Até porque, data máxima venha, nós temos um curso, né, que prega um certo formalismo, né? Então, imagina eu, professor do 9º e 10º período, Direito Tributário e Prática Tributária, e com uma cara de novinho, que eu não tinha barba assim, né? Então me dá, esse cara dando aula para pessoas de 30, 40, 60 anos, como eu já dei aula, né? Então entrar um cara assim com uma cara de menino querer dar aula, então eu tinha que dar um certo Precisou ser respeito, né? Uma persona. Então isso foi um choque para mim, porque interiormente isso não era legal para mim, mas ao mesmo tempo eu precisava daquele momento para me colocar no mercado, digamos assim, né? E aí foi então que
começou o processo do Caleb. Surgiu o personagem. Né? E aí então, um belo dia, aplicando prova, eu fui até a janela e olhei aquela fonte maravilhosa que a gente tem na Universidade Selma. Sim. Né? Um sol muito maravilhoso, aquela água, nossa, Olha só. tava assim. Eu dizia, eu vou pular nessa fonte. Mas eu não podia, né? Sim. E aí eu disse para os alunos, eu disse, olha, é o seguinte, quem passar na minha prova tem que se jogar na fonte, senão não passa na OAB. Uau! Caracas, olha só. E a primeira turma passou, não se jogou na fonte e não passou no primeiro exame. Pegou, a praga pegou. Aí ficou esse negócio, né? E aí eu gostei, vou batizar agora a fonte de fonte do tio Caleb. Olha né? só. E o malvadão, né? O malvadão. A galera grita, putz, eu morro de vergonha, né? Nas colações de grau, porque aí ficam gritando um tal de Caleb me passa, né? Nossa, aí é aquela molecagem, aquela coisa muito boa. Mas daí pra frente, quando essa turma serviu para a experiência, né? E aí, daí pra frente, amigo, passou em Caleb, não se jogou na fonte, não passa na B. Então a galera pula na fonte, né? E hoje eu digo mais, pula antes pra passar em mim. Já fica sabendo que você não fez. Nem a disciplina do professor Caleb já vai pulando logo na fonte pra treinar. Alunos do professor Caleb que estão escutando o podcast. E a Universidade de Selma não me reprima por isso. Mas olha só, ainda bem que ele passou por esse processo de autoconhecimento, conheceu o coach, e hoje também é o nosso coordenador de disrupção docente da Comissão de Coaching Jurídico aqui da OAB Maranhão. Então, em nome da Comissão da Jovem Advocacia, em nome da Comissão também de Coaching Jurídico, eu quero agradecer você pela sua disposição, sua disponibilidade, pela pessoa que você é, por estar compartilhando conosco aqui com essa Jovem Advocacia. Dicas de ouro, né? Dicas de milhões. Podcast de milhões. Podcast de milhões. E ainda tem mais, hein? O melhor ainda está por vir. Essa. O melhor tá por vir. Aguardem o curso. Várias e várias vezes esse podcast. Ouça várias e várias vezes e comece a fazer resultados, né? Não, doutora Rafa? Exatamente. Então é isso, gente. Eu agradeço em nome da Jovem Advocacia, né? Ratificando o que o Marco falou, agradeço muito a sua disponibilidade, tenho certeza que tem uma agenda corrida e tirou um tempinho aí pra gente, pra ensinar, pra dar dicas de milhões, é isso aí, né? Coisas, gente, que eu nunca tinha tido contato, descobri hoje o que é recuperação tributária e pode ter certeza que eu vou querer muito um curso seu aqui para a Jovem Advocacia, né? Eu acho que o que falta mesmo é informação. Exato. A gente precisa de informação, gente, porque a advocacia não está saturada. Verdade. O que falta mesmo é advogado qualificado. É verdade. Então é isso aí. Exatamente. Gratidão. Então, assim, minha gratidão a vocês, doutor Marco, doutor Rafaela, pessoas que, assim, eu tenho o maior carinho, né? Obrigado a você, jovem advogado, e em breve estaremos juntos. Maravilha, então agora é com você, jovem advogado. Vamos começar as atividades. Doutora Rafa, doutor Caleb, muito obrigado. Vamos começar a advogar nessa área que, a partir de hoje, tenho certeza que deu um boom aí na sua cabecinha, como deu na doutora Rafa, na minha ainda mais, expandiu sua consciência, o mundo de possibilidades está aí para você explorar. Então, esse é o Data Venha Podcast, mais um episódio, agora episódio de milhões. De milhões. Até a próxima, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.